Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui novamente para mais um momento de estudo, né? A gente com a disciplina aí de sustentabilidade, hoje com o tema de fenômenos naturais e impactos ambientais, certo? Que a gente no decorrer da aula vai entender um pouquinho melhor. Mas antes de começar a aula, eu quero lembrar vocês que estamos na interação aqui ao vivo, né? Então, você que ainda não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo no teu celular, certo? Para que a gente cada vez mais possa interagir, vocês possam participar, fazer comentários, tirar dúvida, que é muito importante para a gente. A gente fica bem animado quando há participação de vocês e que vocês interagem com a gente, certo? Hoje eu estou aqui com o professor Rostinho Lindo. Fala aí, professor. Opa! Bom dia, minha gente! Me organizando aqui no aplicativo. Agora sim, hein? Bom dia! É sempre o quê? Um enorme prazer, alegria, satisfação estar aqui conversando com vocês. Vocês já sabem, né? Gingadinho só no rostinho lindo. Nessa segunda-feira linda, maravilhosa para a gente trabalhar juntíssimos aqui hoje. Sustentabilidade. Só vitória, gente. Vamos embora, professora Vanessa. Sim, estou aqui, viu? Já estou por aqui, já cheguei aqui no aplicativo. Pode mandar o seu bom dia, suas perguntas, que eu estou aqui atentíssimo para vocês. Já temos até gente chegando aqui, professora. A Gabriele já deixou o seu bom dia e o Carlos também já deixou o seu bom dia. Vamos embora. Vamos embora, ótimo, participem mesmo, viu, gente, que é muito importante. E eu acho que o professor Gilson está aí, bem atento, e qualquer dúvida, ele passa aqui, né, o comentário e a gente vai seguindo na aula. Se tiver dúvida também, a gente coloca aí no chat que a gente tira essa dúvida de vocês. Tá bom? Então, vamos aqui dar início à nossa aula, que como eu falei, né, o tema da aula de hoje são fenômenos naturais e impactos ambientais. Mas antes, eu acho que o professor Gilson ainda está se acordando, hein, galera? Mas antes, eu quero lembrar vocês que na aula anterior a gente deixou, né, um quiz para que vocês pudessem responder algumas perguntas a partir da temática que a gente estudou na aula passada. Então participem, gente, mandem suas respostas. Tá aí o QR Code, né, que vocês podem direcionar para ver e realizar o quiz. E também no final da aula o professor Gilson vai deixar o link para vocês, para que vocês possam participar e dar a resposta de vocês e a gente comentar aqui durante as aulas, certo? Mas vamos lá. Vamos observar esses vídeos aí. Ui. Será que a gente consegue? Vamos conseguir. A gente está com um probleminha aqui, né, técnico, então a gente vai ver se consegue passar aqui alguns desses vídeos para vocês visualizarem. Quem não sofre com internet, né, professora? Né? Pois é, a gente está, infelizmente a gente está com um probleminha técnico aqui, né, que não está conseguindo, mas aqui são vídeos, né, que mostram alguns fenômenos naturais, né? Olha aí, vamos ver. Vamos embora. Quem aqui não mora em Recife não sofre com internet, né, professora? Exatamente, professor Gilson. Só acho que se voltar agora, mostra os Será outros, que né? eu consigo? Olha aí. Vamos ver esse. E mais esse aqui para a gente observar. Bom, nosso primeiro momento, né, para refletir a partir aí das observações desses vídeos, né, o que é que são esses fenômenos, né, esses fenômenos da natureza, naturais que a gente fala e que podem causar, né, desastres naturais
como são classificados, né? Quais foram esses fenômenos aí que a gente pode observar diante desses vídeos. Aí eu gostaria de chamar aqui o professor Gilson para ele dar uma palavrinha aqui para a gente. Vamos embora, minha gente, então vocês acabaram, quase que não saem. Vamos na calmaria, gente. Que alguns fenômenos eles acontecem, né, na natureza de forma natural. Esses vídeos que passaram em sua tela, nós vimos aí a questão de enchentes, a questão do quê? Do movimento dos ventos muito acelerados, né, que a gente chama lá de ciclones. Acontece o que com a arvorezinha, ela vai lá e cai. A questão também aí que é muito similar, professora, que a gente vai falar na nossa queridíssima aula de hoje, da questão do tectonismo, a questão das lavas. São tudo fenômenos naturais que acontecem e que o ser humano deve estar preparado para superar todas essas barreiras naturais que surgem ao longo dos tempos. Exatamente, né? São alterações aí do meio ambiente e da natureza que causam impacto nas nossas vidas. Mas a gente vai seguindo aqui na aula que a gente vai entender melhor um pouquinho. Então, os fenômenos naturais, que é o tema da aula de hoje, eles também são chamados, né, de desastres naturais, porque quando a gente tem esse tipo de fenômeno, né, enfim, erupção vulcânicas, ciclones, terremotos, maremotos que a gente escuta falar, né, não muito aqui no Brasil, nesse caso, né, mas muito assim na Ásia, que a gente escuta falar muito, né. Aqui no Brasil a gente tem alguns fenômenos naturais, mas esses fenômenos podem causar desastres naturais, né? Porque causam impacto nas nossas vidas, né? No meio ambiente, no meio social, tudo isso a partir dos fenômenos naturais. É bom a gente ficar atento, né? Porque na aula anterior a gente falou de impactos ambientais causados a partir da atividade humana, né? Da intervenção humana no meio ambiente. Hoje a gente está falando de fenômenos que são propriamente, né, alterações do meio ambiente e da natureza, ok? Mas vamos lá. Então, conceituando fenômenos naturais, né, são acontecimentos não artificiais, ou seja, que ocorrem sem a intervenção humana, como a gente estava dizendo. Então, os desastres naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta, né? Nesse ponto aí, né, quando a gente fala de geodinâmica terrestre, a gente pode falar aqui um pouco da questão da Pangeia, né? Vocês já estudaram isso aí em geografia, né? E a Pangeia é justamente a Pangeia era a grande massa continental, né? E a partir da fragmentação, da movimentação das placas tectônicas, formou a nossa formação continental que a gente conhece hoje. Mas antes, né, há 200 mil anos atrás, era uma grande massa continental, né, o supercontinente, como é chamado. Então, a partir da movimentação das placas tectônicas, se formou essa formação geográfica que a gente tem hoje, né, dos continentes, e a partir disso é que dessas movimentações, dessa geodinâmica, né, das placas aí tectônicas, que a gente tem esses fenômenos naturais, que é o caso de terremotos, maremotos, enfim, entre outros que a gente vai entender melhor na aula. A própria palavra já diz, né, professora Vanessa? Você pega ali, ó, geo, aí eu não vou me atrever a falar aqui de português, né, sufixo, prefixo, mas tem lá geografia, dinâmica, ou seja, movimentos. Todos esses movimentos dentro do conjunto geográfico, aí vocês se lembram, né? Deriva continental, né? As placas começaram a se mover, porque lá no manto a gente tem uma coisinha chamada do que? Corrente de convecção, que vai fazer que essas placas se movam. Vocês já estão ligados nisso, né, gente? Exatamente. Vamos lá. Então, fenômenos naturais, né, comuns que podem causar, né, resultar em desastres naturais. Esse desastre natural ele vai causar a partir da sua magnitude, né, da sua intensidade. Se for muito intenso, né, como a gente vê falar aí, muitas vezes a gente, há umas semanas atrás, viu aí nos noticiários, né, lá na Espanha, as Ilhas Canárias, elas passaram, né, por uma erupção vulcânica, e aí isso pode causar
causar impactos àquela vida, né, das pessoas, ao ecossistema daquele local. Então, desastre é devido à sua intensidade, à sua magnitude. Enfim, então, há alguns fenômenos, né? Ciclone, que pode ocorrer, furacões, pandemias, né? A gente vive aí num momento de pandemia. Pandemia também, né? São fenômenos causados aí e no meio ambiente que causam impacto a nós, né? Seres humanos. Vulcões, tsunamis, certo? E terremotos. Então, aí são algumas classificações que a gente vai entender melhor cada um deles, que podem ocorrer e causar desastre natural, certo? Então, vamos aí entender cada um deles, né? Os desastres naturais, eles são classificados em tempestades, certo? As tempestades são de chuvas, neves, granizo, areia, raios e podem ser altamente destrutivas, dependendo da quantidade precipitada, né, de chuvas torrenciais e da força que apresentam. Podem levar a situações catastróficas. Eita, quase não saía, professor Gilson. Tá pegando, hein? Tal qual o deslizamento de terras, de gelo e caída de árvores ou torres de energia, dentre outros, certo? Aí é a classificação da tempestade. Os terremotos, sismos ou terremotos ou maremotos, que são os tsunamis, né? Que são os terremotos nas áreas nas áreas dos oceanos, exatamente. Também chamado de abalos sísmicos, representam fenômenos de vibração brusca e passageira da superfície da Terra, que ocorrem por meio da movimentação das placas tectônicas, olha aí, gente, o que a gente estava falando, bem como da atividade vulcânica e dos deslocamentos de gases no interior da Terra. Os maremotos ou tsunamis são os terremotos que acontecem dentro das marés, né? Provocando imensas deslocações de água. Então, é justamente aí a classificação dos terremotos ou maremotos. Furacões, né? Furacões, ciclones e tufão. Fenômenos intensificados pelas massas de ar, os quais, dependendo da força que atinge, podem arrastar cidades inteiras, né? Veja aí a intensidade, a magnitude de um furacão ou tufão, aí ciclone, que você pode arrastar cidades inteiras. A gente viu no começo da aula um vídeo ali, né, onde tinha uma árvore arrancada que pode, né, ter ocorrido por conta de algum desses fenômenos, né, um ciclone, por exemplo, enfim. As secas, né, que é um que a gente vivencia aqui no Brasil, né, um fenômeno natural que a gente vivencia, que pode ser de causa natural, né, como a gente está frisando aqui, ou pode ser a partir da intervenção humana naquele meio ambiente, né? Então, a seca intensificada nos últimos anos, com o aquecimento global, a seca tornou-se um problema enfrentado por muitos grupos pelo mundo. As alterações climáticas têm demonstrado as consequências das ações humanas durante séculos no planeta, gerando problemas como a seca e a expansão do processo de desertificação, né? Muitas áreas aí ficando pobres, perdendo, né, sua biodiversidade, empobrecendo o solo e tudo mais, e aí se tornando mais deserta, né? O processo de desertificação. Erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas, né, são perigosas na medida em que a lava expelida pelos vulcões é tão quente que pode destruir comunidades, vegetais e animais, dependendo do local que atuam. A gente vivenciou há umas 2 semanas atrás, né, esse vulcão, né, lá na Espanha, no arquipélago das Ilhas Canárias, né? Isso professor Gilson. Uhum. E as lavas desse vulcão, elas estão causando algum impacto no ecossistema daquele local, né? Sim, isso, professor sim, Gilson? Sim. Aí você voltando também ali um pouco aquelas categorias, né, de ciclone, tornados, vulcão, enfim, a gente esqueceu de citar a questão dos tornados, né, que está relacionado à intensidade, né? O tornado ele vai durar ali questões de 2 a 1h30, já os furacões ele duram já mais dias, enfim. Já a questão aí, professora, dessa atividade vulcânica, né? Como essa magma, como ele brota, né?
no nosso solo, no nosso terreno, ele vem cheio de materiais pesados, e aí vai interferir no ecossistema daquela localidade, né? Vai interferir tanto na área dos vegetais, como na vida dos animais presentes naquela área. Esse magma ele vem carregado com substâncias tóxicas, que aí vai interferir na vida humana. Por isso que é muito importante aquela questão, muita preocupação da respiração, professora, da questão do ar, das pessoas que se localizam por ali, aquela coisa toda de vedar as casas, utilizações de máscaras, enfim, né? Justamente para evitar essa contaminação tóxica e também a questão dos oceanos, né? Que essas lavas estão correndo, né? Estão indo em direções aos oceanos e também vai chegar essa degradação nos ecossistemas marinhos, aí a questão das águas, dos peixes, tudo isso vocês ficam ligadinhos. Exatamente, vai causar um desequilíbrio, né, naquele ecossistema ali, né, a gente vai ver impacto na vida marinha, até também as aves que se alimentam daqueles peixes ali, né, daquela região também pode causar impacto, e ao ser humano também, né, isso então a gente vê aí que a partir desses fenômenos, né, naturais que podem causar desastres naturais, né, eles podem impactar muito nas nossas vidas. Então, inundações, né? As inundações ou enchentes são fenômenos da natureza intensificados pela ação humana e que vem aumentando de maneira significativa nas últimas décadas. Um exemplo é o excesso de lixo, os quais entopem os bueiros, impedindo a passagem de água. As enchentes e inundações causadas pelo aumento de quantidade das chuvas e impedimento da evacuação, provocando desabamentos que podem levar à morte de milhares de pessoas, além da grande destruição, certo? Então a gente vê aí que também tem muito esse impacto da inundação e muitas vezes a partir das ações antrópicas, né, que a gente estudou lá na aula anterior, que vem dessa ação humana no meio ambiente. E a gente fala sempre aqui, né, e um tema muito recorrente na nossa atualidade é a questão do resíduo no nosso meio ambiente, né? É um grande problema o lixo, com o aumento da população, o crescimento urbano, né? Todo esse processo, a gente causa algum desgaste naquele meio ambiente, ok? E aí, previsão de desastres naturais, né? Como é que a gente pode prevenir, né, esses desastres? A melhor maneira de prever, né, de ter, prever que vai acontecer um desastre natural é estudar aqueles que já aconteceram, certo? Então, os cientistas, eles conseguem informações importantes, tá certo? Sobre os eventos e as forças da natureza que causam esses desastres. Né? Então, a gente vê que muitas vezes aí o estudo, né, a partir dessa movimentação das placas tectônicas, que foi e né, a causa de muitos desses desastres naturais que ocorrem na atualidade. A gente tem até um exemplo, né, professora, bem próximo aqui nosso, na questão dos deslizamentos de barreiras, professora. Isso. Aí o que é que as pessoas fazem, que é um fenômeno natural, né, mas também muito proporcionado com a ação do homem, aquela retirada, né, da camada verde, protegendo aquele solo. Mas aí as pessoas vão lá e se previnem e fazem o que, professora Vanessa? Coloca aquela lonazinha preta, né? Para proteger justamente o escoamento, né? Para que aquela água bata e escoa, não bate e penetre e faz com que aquele solo venha a desmoronar, professor. Sim. É um exemplo próximo aqui nosso dessas prevenções. Exatamente, é uma coisa que a gente vê acontecendo muito, né, aqui na nossa cidade. Então, os impactos dos desastres ambientais a perda de vidas humanas e animais, né? Milhares de pessoas podem morrer e vidas também humanas e animais podem morrer diante desses impactos, né? Isso. A poluição ambiental da água, do ar, do solo, como a gente falou aqui, né? Desse vulcão aí que a gente vivenciou, né? Vê nos noticiários lá na Espanha, que está causando impacto nas águas ali daquela região, né, do oceano.
Desequilíbrio ecológico, surtos de doenças, perda de habitat, extinção de espécie, né? Esse desequilíbrio aí, surtos de doenças, por exemplo, em lugares onde tem grandes inundações, tempestades ou tsunamis, né? Pode ter surtos de doença, assim, porque acabam proliferando, reproduzindo alguns, né, insetos, mosquitos ali e causando surtos de doenças devido a isso. Então, causa um desequilíbrio ecológico do ambiente. Teve até uma aula aqui, professora, de geografia nossa, que a gente citou a questão do sensoramento remoto, GPS, radares. Tudo isso também, se lembra lá que a gente citou a questão de furacões, tufões, são maneiras de prevenir esses eventos naturais, gente. Exatamente, pois é. Então, crise social, desemprego, falta de alimentos, migração, né? A gente vive hoje, por exemplo, um momento de pandemia, né? Que é um momento que a gente está vivendo aí que causa muito impacto no nosso meio ambiente e no nosso meio social, como a gente viu, muitos desempregos, aumentando aí o desemprego, né? Então, isso tudo, né? A fome também, a questão da fome aí que a gente tá vivenciando, né? Muita gente passando fome, então causa também essa crise social. E no caso da questão da migração, muita gente, né, que é afetado, aquela população que é afetada por conta de um desastre natural, ela acaba migrando, né, daquele ambiente ali para ir em outro, né? Para ir para outro destino e causando também impacto quando vai para outra localidade, né? Pode causar impacto em outra localidade. Crise com água potável também, se a gente muda aí, né, o curso da água, de rios, de lagos, também pode causar impacto na questão do consumo da água que a gente vai consumir. Crise na produção de energia também pode ser impactado. E aí a gente tem que ficar atento que impacto ambiental, por definição, é qualquer alteração significativa no meio ambiente, sendo ela provocada pela ação humana ou fenômenos naturais. Os impactos ambientais afetam o planeta de várias formas e podem fazer estragos irreparáveis. Esses impactos podem ser locais, como poluição urbana do ar, certo? Mas o que fazemos para prever e amenizar os efeitos desses desastres, né? A tecnologia pode nos ajudar. O professor Gilson já adiantou aí para a gente, né, que Isso. podemos sim, né? Tem algumas formas de a gente prever, prevenir, de a gente ficar mais atento, e a tecnologia é uma aliada, né, nessa questão. O uso de geotecnologias e de instrumentos para o monitoramento de áreas de risco podem prevenir alguns desastres ambientais. A importância do planejamento urbano efetivo também, ou de áreas rurais, em médio e longo prazo, torna-se também indispensável, né? Que se a gente cresce em nossas áreas urbanas, ou mesmo as rurais, de uma forma mais ordenada, mais planejada, a gente também pode prevenir esses impactos. E desastres naturais no Brasil, né? Quais são esses, né, que a gente vê com mais frequência aqui? São secas, enchentes, né, que o professor Gilson já comentou aí, e a gente falou também na aula anterior, queimadas, inundações, certo? Tudo isso são desastres que a gente encontra aqui no Brasil. E deslizamento de encostas e morro, que o professor Gilson também citou aí anteriormente para vocês. E aí a gente pode ver alguns impactos sobre a saúde mental, a partir do momento que aquela população ali local que sofre com algum desses desastres também impacta na nossa saúde mental, né? Onde causa muito estresse, abuso de substâncias químicas, né? Tipo a questão do álcool, algumas drogas também pode ser, pode muitas pessoas começarem a utilizar justamente pela questão ali do estresse que foi causado, né, por conta desse desastre natural, depressões também, e ansiedade ou transtorno de humor. A gente falou aqui, né, do momento de pandemia que a gente vivencia, e a pandemia também pode causar, né, uma questão, um impacto na saúde mental da população. No caso, muita gente aí, né, que
causou transtorno de ansiedade, ficou mais depressivo em relação a esse momento que a gente está aí sendo impactado pela a crise da pandemia, né, do Covid. Então, algumas curiosidades, né, para a gente se ligar, né, ficar atento sobre essa questão de fenômenos naturais. Existem aproximadamente 1.500 vulcões ativos em todo o planeta Terra. Veja a quantidade ainda de vulcões ativos que podem, né, ter alguma erupção aí vulcânica em todo o planeta Terra por conta da questão da movimentação dessas placas tectônicas, né, dessa geodinâmica aí terrestre. Outro ponto de curiosidade são os países que possuem maior número de vulcões ativos, né, que é o caso aí do Chile, o Japão também, né, Indonésia, Estados Unidos, incluindo lá, né, o Havaí, né, que é um arquipélago, e Rússia também. Outra curiosidade são os tsunamis, podem chegar à velocidade de cerca de 805 km por hora. Veja a velocidade, a intensidade que é. Quase tão rápido, certo, quanto um avião a jato. É muita velocidade. E aí, a gente vai acabando a aula por hoje aqui, né? Eu vou passar a palavra agora para o professor Gilson, para ele dar as considerações finais dele, e a gente vai acabando, se despedindo aqui dessa aula de hoje. Vocês viram aí, né? Chile, Japão, Indonésia, se vocês deram uma pesquisada... Olha só, professora, estava faltando esse momento meu aqui também. Se vocês deram uma pesquisada lá no Círculo de Fogo do Pacífico, vocês vão entender porque esses países têm essa atividade bem mais do que nos outros países. Gente, um enorme prazer, satisfação. Professora Vanessa, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a vocês que estiveram aqui conosco. Eu não sei se eu citei o Luciano, o Vitor, que também passaram por aqui, deixaram o seu bom dia. Rostinho lindo, como uma pessoa apaixonada, ela é mais calma, né, gente? Forte abraço, gente, até a próxima semana! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês que participaram. Façam aí a questão do chat, né? Participem aí do chat, do quiz também, que vai ficar o link aí para vocês fazerem as perguntinhas, certo? Responder as perguntinhas. Exatamente, e vai estar na descrição do vídeo também lá no YouTube. Então, vou ficando por aqui. Um beijo para a dona Cristina também, né? A queridíssima mãe do professor Gilson, que está sempre aqui nos assistindo. E um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.